Salve, meus queridos plantoides! No episódio de hoje do Jardineiros Urbanos pro Fly, a gente vai fazer uma análise aí, fazer uma comparação entre algumas variações do Anthurium papillilaminum. Eu já tenho algumas referências, né? Um portfólio aí de variedades, inclusive aperfeiçoamento genético entre variações, para a gente notar um pouco mais em detalhe as diferenças entre eles, tá legal? Começando aqui com o Anthurium papillilaminum regardens. Um indivíduo bem adulto, esse carinha. Vocês vão notar aqui que ele tem uma lâmina foliar relativamente longa, né? Lobos bastante proeminentes. Nesse estágio de desenvolvimento, as nervuras elas vão ganhando uma tonalidade amarelada, avermelhada, tons quentes, né? Não fica somente uma nervura esbranquiçada ou esverdeada, tá? Um indivíduo mais juvenil desse cara, ele até que já lembra bem o que ele vai se tornar mais adulto. A gente tem uma segunda folha aqui de referência. Tá aqui a segunda folha, o sinus é mais aberto, né? Ainda não tem aquela marcação de tons vermelhos, é uma folha de porte médio. Lembra bastante também uma variação determinada pelo J. Vanini, que é um botânico, né? Amigo do Croat e tal. Parece o Fort Sherman, ele denomina Fort Sherman, Anthurium papillilaminum Fort Sherman. E o Fort Sherman fica mais ou menos desse tamanho, não cresce muito mais do que isso. Já o regardens, ele atinge um tamanho bem maior, né? Eu tive a oportunidade de ver matrizes do Fort Sherman lá nos Estados Unidos e ele não cresce muito mais não. Esse cara cresce, fica mais alongado, enfim, ganha essas características. Essa tonalidade bem escura que vocês observam também diz respeito a fenótipo, tá? Nesse exato lugar que a planta se encontra, gerou condições assim para ficar nesta tonalidade. Inclusive a gente vê os próprios colecionadores mais vocacionados lá nos Estados Unidos trabalhando a equação de tempo de exposição com a intensidade, essas duas métricas, tempo de exposição e intensidade, para atingir tonalidades mais assim, tá? Eles fazem então o que? Eles deixam em torno de 1000 lux ou 100 FC o indivíduo e num tempo de exposição um pouco maior aí, de 14, 15 horas, tá? E aí eles sugerem que os papillilaminum atingem as tonalidades mais escuras. Coloração de lâmina foliar, certo estresse assim que dá vermelhidão, isso diz respeito basicamente ao fator iluminação, tá? Essas métricas em geral se aplicam para todas as espécies, tá? E a questão da coloração tem uma certa equivalência também, com raras exceções. Anthurium papillilaminum regardens tem este nome porque basicamente é uma variação que se encontra com uma certa exclusividade ou total exclusividade nos jardins de Steve e Mary Nock. Atualmente só de Mary Nock, né? Porque o Steve já faleceu. E assim eles denominaram. Existem outras variações com essas características de terminação regardens. Ace of Spades, Portilloy, enfim. Existem algumas variações aí de plantas, variedades e variações cuja terminação fica assim, regardens, porque são variabilidades ou fenótipos que se encontram lá com certa exclusividade, tá? A historinha deste Anthurium papillilaminum eu já contei resumidamente para vocês, de como ele chegou até aqui. Numa próxima oportunidade eu trago novamente. É certamente um indivíduo mais adulto, já veio bem grande assim, tá? E cá estamos com o Anthurium papillilaminum regardens com porte de matriz.
Próximo carinha aqui, eu trouxe este indivíduo no último episódio. Ele é uma muda lateral do Anthurium papillilaminum ejardim, tá? Vou deixar aqui foto da matriz dos indivíduos adultos. Fica mais ou menos com essa carinha. É o Anthurium papillilaminum. A gente pode reconhecer bem a espécie a partir da inflorescência. As inflorescências são todas muito semelhantes de todas essas variações. Os frutos, eles têm um tom arroxeado bem intenso, quase preto, em toda a parte da casca e só uma pontinha bem branca, bem clarinha. E isso também equivale ao Anthurium dressleri, aos frutos do Anthurium dressleri. O Anthurium papillilaminum ejardim chegou do Panamá nos idos de 2002. E se vocês notarem comigo, ele é uma variação bem específica também, assim como essas variações que são disseminadas, boa parte delas pelos estadunidenses, tá? Então, assim, por um período aí algumas pessoas duvidaram, pouquíssimas pessoas duvidaram que fosse um papillilaminum, e na verdade o sentido é um pouco ao contrário. O Anthurium papillilaminum ejardim vale inclusive a terminação ejardim, assim como regardens, porque é uma variação muito própria também, muito distinta, e até mais que o regardens, que em determinadas fases de desenvolvimento lembra o Fort Sherman, nomeado pelo Jay Vanini, como eu acabei de comentar a vocês. O papillilaminum ejardim, ele é mais distinto, ele é mais exclusivo e ele é mais próprio. Na fase juvenil, e este aqui é um bom exemplo, ele é uma mudinha, o Anthurium papillilaminum ejardim, ele tem as lâminas foliares um pouco mais fininhas do que uma média nessa mesma fase aqui dessas outras variações, tá? Isso é uma característica. Variabilidade genética interessante a partir de sementes, assim como todos os papillilaminum, assim como grande parte das variedades e espécies, de semente a semente, a gente vai ter detalhes que os diferem. Alguns vão nascer com lâmina foliar mais avermelhada, outros vão nascer com lobos mais proeminentes, outros vão nascer com sinos mais abertos, folhas mais largas, às vezes bulada, às vezes mais longa. E é muito interessante quando a gente vê um lote com uma planta um pouco maior do que essa, inclusive, para notar essas pequenas nuances, esses pequenos detalhes de indivíduo para indivíduo. Essa questão de variação por genética a partir de indivíduos desenvolvidos por meio de semente se aplica a todas as espécies, todos os ecótipos, especiações e variações, tá? É legal quando você tem essa oportunidade de ver um monte de bebê com porte um pouco maior e notar que você consegue pensar. Não é a maioria tem um padrão assim mais igual, são mais idênticos assim. E um percentual menor você sempre vai encontrar lá carinhas com características mais exclusivas, tá? Isso é um movimento muito interessante, pelo menos para mim, Fly. Estive presente das matrizes algumas vezes durante esses anos de Fly e posso dizer, a partir do que eu já vi nos Estados Unidos, a partir do que eu tenho aqui de variação, é realmente próprio, característico, válido de se chamar Anthurium papillilaminum ejardim. Este carinha aqui do case que vocês viram em alguns episódios narrados aí é um panamenho vindo das estufas da Tropicalia Garden. Ele é um cara totalmente diferente, vocês vão notando, mesmo essa folha aqui judiada, ó, esse lado a gente consegue ver, ele é mais arredondado, tem uma tonalidade bem escura, lobos também são proeminentes, e vejam só como é cordato a lâmina foliar em expansão. O tom aqui a gente nota que é um burgundy, é um vermelho queimado, né? Bem intenso, tende a se perder depois que a lâmina foliar se forma, e é uma plantinha bem interessante mesmo, é uma variação bem interessante. A gente tem falado bastante de detalhes e nuances, e ao contrário da lâmina foliar do RA8 XRA5, que tem os sinos aqui todo preto, no caso agora, e tinha todo vermelho, as nervuras todas no mesmo tom, chapadinho,
Esse cara aqui, ó, nessa fase de formação da lâmina foliar, ele já tem as nervuras e os sinos num amarelo, num esverdeado, ou seja, as nervuras e o ponto nos sinos, eles já são demarcados assim, tá? E isso varia. Isso aqui me lembra, por exemplo, uma lâmina foliar em expansão do Anthurium regale, do X sanguineum. Você vê muita predominância de antocianina, mas as nervuras e os sinos, os desenhos, eles já se destacam, eles já se contrastam, porque vai ter uma tonalidade aí mais amarelada, mais esverdeada, tá? É bonito também de se ver, mas muda. São processos aí que mudam e que também sugerem variações diferentes, tá? Este cara aqui, eu não sei ao certo qual variação que é, como eu já disse para vocês também. Eu suponho que possa ser um RA4 ou um Swamp Bunny. O Guilherme crê que seja o A+, que também é uma variação do Rory Antolac sem número. O Rory resolveu chamar de A+, tá? Isso está confirmado, inclusive, com carinho aí, com uma nova geração, que é o Scott Cohen. Em breve eu vou falar um pouquinho mais dele também. Vamos ver se uma hora a gente descobre qual variação que é, se os pesquisadores realmente determinaram, né? Porque, como eu falei, o Anthurium papillilaminum e jardim, até o presente momento, não confere, não bate com nenhuma das variações aí que o mercado tem desenvolvido e explorado, tá certo? Anthurium papillilaminum RA5, carinhosamente chamado por mim de Anthurium papillilaminum melancia. É uma zoeira, tá? E olha só, lâmina foliar desenvolvendo, trouxe no último episódio, é um dos carinhas que tem a formação mais interessante na minha visão, tá? Ele tem essa lâmina foliar bem arredondada, o desenho das nervuras riscam a folha parecendo mesmo uma melancia, uma bola de basquete, sei lá, mas eu vejo aqui mais uma melancia. Meu indivíduo aqui é levemente bulado. O ser ou não ser bulado, ser mais liso, ser bulado, é uma das influências bem características aí em termos de variabilidade genética, tá? Às vezes você vai ver lotes aí com irmãos, onde alguns serão bulados, bem bulados, em gradações diferentes, e os carinhas mais geral lisos, um pouco mais lisos. O RA5 é uma das variações classificadas pelo Rory Antolac. Existem dezenas, tá, de RA, não só no setor papillilaminum, perante a espécie Anthurium papillilaminum, como também em Anthurium Carla Black e diversas outras espécies aí que o próprio Rory organizou, tá? Ele foi separando essas variações e dando esses códigos que correspondem a geolocalizações, inclusive. Eis aqui então o Anthurium papillilaminum RA5. Gosto bastante da tonalidade, gosto de tudo e, curiosamente, é uma variação, pelo menos o meu indivíduo, que a antocianina não é tão presente assim. Isso também, quantidade de antocianina evidente aqui na forma, de variabilidade para variabilidade, de indivíduo para indivíduo, também é uma diferenciação aí mais marcante. Bulado, presença de antocianina. Fly, na variabilidade genética, tonalidade mais clara, mais escura também é influente? Menos, tá? Pelo menos nas minhas observações, nesses meses a fio que eu tenho tratado mais desses carinhas, eu tenho notado que tonalidade mais escura, mais clara, como mencionei no começo do episódio, está mais relacionado a fenótipo e a questão da iluminação. É uma relação entre intensidade e tempo de exposição que a gente consegue gradar aí a tonalidade da cor do verde aí, para mais escuro, para mais claro. Este carinha aqui é um charada, tá? Não vou afirmar nada ainda, ele tá pequeno, ele chegou como uma variação do Anthurium papillilaminum, mas eu tenho quase certeza que ele é o Anthurium SP Black Velvet Eastern Panama, aquele de formato um pouco mais larguinho assim, o que tem sido mais vendido por aí pela Maju, tá? É um indivíduo pequeno e tal,
Não tem tanta presença de antocianina no verso da folha, na face abaxial, mas como eu falei, isso pode variar de acordo com a variabilidade genética de cada indivíduo e até fenótipo, tá? Então assim, trouxe aqui só para ilustrar um pouco também, como um charada na minha coleção, mas eu tenho quase certeza, a partir de registros aí, pesquisas que eu tenho feito, que este cara aqui é um Anthurium SP BVEP, um cara super interessante, super legal também. A lâmina foliar em expansão se desenvolve em tons alaranjados, marrons, cobres alaranjados. Então é isso aí. Vamos aguardar mais um pouquinho para eu determinar aqui. Este episódio aqui provavelmente terá continuação em outro tempo, porque estão chegando novas variações aqui do Anthurium papililaminum. Sou mais fã de Papi do que do Dressleri, tá? Sendo honestamente, é claro que eu terei aqui na minha coleção alguma coisa, e muito provavelmente o Eastern Form, que me parece ser o mais interessante na minha visão, independentemente de preço e classificações estadunidenses. E esse cara aqui, para encerrar o episódio, é o Anthurium papililaminum RA8X-RA5, que simboliza, representa algumas coisinhas. A primeira coisa é a parte técnica científica. A gente tem aqui o que a gente pode chamar de melhoria genética, aperfeiçoamento genético entre carinhas da mesma espécie. É a mistura aí do Rory Antolac 8, RA8 com RA5. São duas variações aí catalogadas e separadas pelo Rory, tá certo? Só para ser bem breve aqui, essa lâmina foliar veio inteira vermelha, ficou assim, pontinho nos sinos, nervuras avermelhadas. Esta lâmina está vindo bem escura e notem, ó, como ela é chapada. Não existe aquele contraste de sinos e nervuras, tá? Ele é inteirinho, chapadinho assim. As nervuras se fundem, pelo menos nessa fase. Quando era vermelha também essa em expansão, era a mesma coisa. Tudo chapado assim, sem contraste de nervura. E aí, vamos ver o que vai dar aqui, né? Eu fico com uma sensação de que eu vou perder os detalhes avermelhados, que às vezes é comum até, tá, gente? Quando a muda é juvenil, a antocianina tende a ser um pouco mais presente em algumas variações, variedades, espécies, em formatos mais juvenis. Mas não posso afirmar, porque aqui, ó, de ontem para hoje, a lâmina está clareando em si, a face abaxial, e as nervuras estão permanecendo mais escurinhas, né? Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. E outro aspecto que simboliza este indivíduo aqui é um aperfeiçoamento genético muito interessante, feito pelo estadunidense, e a gente está falando basicamente aqui da Silver Chrome Gardens, tá? Lembrando que a Tesula é uma distribuidora e cuida da parte do marketing. Quem realmente produziu foi o William Rotolante, Silver Chrome Gardens. Ok? Nessa coisa de aperfeiçoamento genético, diversas espécies do complexo do Anthurium maximiliani, a gente vai poder brincar quem quiser brincar. O Maximiliani, por exemplo, lá na estufa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, eu vi pelo menos aí minimamente umas 4, 5 variações, especiações ou ecótipos. Anthurium teofiloano nem se fala assim, é muito variado, é extremamente perceptível a variação de especiação para especiação. No caso, Marcos Nadruz prefere esse termo, especiação. E eu já expliquei aqui um pouco da diferença que existe entre especiação, variação e ecótipo. Todos os termos em algum nível são sinônimos, só que levam a sentidos um pouco diferentes, valores um pouco diferentes e intenções também um pouco diferentes. Falar em variação ou ecótipo dá mais espaço para as mentes criativas de marqueteiros e comerciantes, tá legal? Só é bom lembrar que os carinhas que eu apresentei hoje neste episódio são tidos realmente como variações puras. Não corro risco de estar trazendo híbrido aqui, né? Porque existem alguns papis distribuídos aqui no Brasil que são tidos como papi, mas não existe a certeza total que são puros,
E tá tudo bem, não quero atrapalhar comércio e fluxo de ninguém aí. Porém, os que eu trouxe aqui neste episódio são variações, ecótipos ou especiações puras, totalmente espécie Anthurium papillilaminum. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Valeu!